Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a grande concentração de tropas belorrussas ao longo da fronteira norte ucraniana, com Kiev alertando para uma invasão iminente do ditador Alexander Lukashenko. Nesta segunda-feira, 26 de agosto, durante um dos maiores e mais fortes ataques aéreos russos contra cidades ucranianas, Kiev fez um grave alerta sobre a presença de uma grande força militar belorrussa ao longo da sua fronteira norte. Segundo o próprio ditador belorrusso Alexander Lukashenko, pelo menos um terço de toda a força militar belorrussa está agora destacada na fronteira com a Ucrânia, o equivalente a cerca de 20 a 30 mil soldados, concentrados em 3 áreas principais, uma delas na região norte de Kiev, próximo a Chernobyl, e as outras duas entre Kiev e a fronteira com a Polônia, com a principal apontada para Lutsk e Lviv. Segundo o ditador Lukashenko, o motivo da presença desses soldados é meramente defensiva, com Lukashenko dizendo tratar-se de uma medida de proteção, tendo em vista aquilo que chamou de postura ucraniana agressiva em Kursk. Em uma entrevista para a TV estatal russa, Lukashenko disse que a invasão ucraniana de Kursk, que começou em 6 de agosto, o obrigou a tomar medidas defensivas na sua fronteira para se proteger de um possível ataque ucraniano no mesmo estilo do de Kursk, com os ucranianos se limitando a repetir o que já tinham dito em outras ocasiões, que a invasão de Kursk não tem por objetivo tentar anexar territórios na Rússia, mas apenas afastar as tropas russas da sua fronteira e criar aquilo que o presidente Zelensky chamou de fundo estratégico negocial. Segundo os analistas que acompanham a guerra, um dos objetivos de Zelensky com a invasão é ocupar temporariamente uma importante região russa para poder usar isso como moeda de troca em uma eventual negociação futura para colocar um fim à guerra. Além, é claro, de acumular prisioneiros de guerra russos para serem trocados por militares ucranianos capturados no conflito. Como podem bem imaginar, a invasão ucraniana de Kursk irrita e incomoda profundamente Vladimir Putin, que encara esse ataque como uma afronta pessoal e uma mancha na sua imagem. Afinal, trata-se da primeira vez, em mais de 80 anos, que a Rússia é invadida. E é a primeira vez na história em que uma potência nuclear tem parte do seu território sob ocupação estrangeira. Mas, apesar de todos os esforços de Putin, a Ucrânia continua avançando por Kursk, com o Ministério Ucraniano da Defesa informando neste fim de semana que mais de 1.250 km² e mais de 90 aldeias e cidades russas em Kursk estão sob ocupação ucraniana. Para Putin reverter essa situação, tem basicamente duas opções. A primeira é trazer para Kursk soldados russos de outros setores da linha de frente ucraniana, reduzindo a sua força de invasão em alguns pontos, o que daria à Ucrânia a possibilidade de explorar esses pontos através de contra-ataques localizados, com a segunda opção sendo a abertura de uma nova frente dentro da Ucrânia, semelhante ao que fez em Kharkiv em 10 de maio de 2024. Mas o problema dessas duas opções é justamente a falta de tropas russas disponíveis. E é exatamente nesse ponto onde entra o ditador Alexander Lukashenko. Como sabemos, o ditador Lukashenko não passa de um vassalo de Vladimir Putin, que o mantém no poder na Bielorrússia para, em troca, usar aquele país como uma extensão natural da Rússia. Com isso ficando bem comprovado no início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, quando cerca de 50 mil soldados russos atacaram o norte da Ucrânia e a sua capital Kiev a partir de bases cedidas por Lukashenko dentro da Bielorrússia. Não foram usadas tropas belorrussas no ataque. No entanto, ao ceder bases e o seu território para facilitar a invasão, Lukashenko se converteu em co-beligerante. Por causa disso, a Ucrânia é obrigada a manter de 80 a 100 mil soldados ao longo da sua fronteira norte,
geralmente tropas de reserva e soldados de segunda linha ainda em fase de formação. Ou seja, Lukashenko e Putin sabem que a Ucrânia mantém forças comparativamente fracas no norte, o que poderia permitir ações concentradas e localizadas de ataque, semelhante ao que a Ucrânia fez e continua fazendo em Kursk. Um ataque desse tipo, desta vez realizado integralmente por tropas bielorrussas, teria o objetivo de forçar a Ucrânia a enviar para o norte ao menos uma parte das suas forças que estão atacando Kursk e que estão se defendendo da invasão russa no leste e no sul. Lukashenko sabe que o seu país é militarmente muito fraco, com uma força militar ativa de menos de 50 mil soldados, reforçados por 15 mil homens da chamada Força Territorial, uma espécie de polícia de fronteira. Com tão poucas tropas, armadas e equipadas com sistemas antigos, principalmente em comparação com os sistemas que os ucranianos operam atualmente, a maior parte deles da OTAN, Lukashenko não vê com bons olhos a entrada direta do seu país nessa guerra. Mas, como eu disse, por se tratar de um governo fantoche e submisso a Putin, dependendo da pressão exercida pelo Kremlin, Lukashenko não terá outra alternativa a não ser ceder, abrindo uma nova frente no norte da Ucrânia apenas para tentar distrair os ucranianos e também como uma forma de vingar parcialmente a invasão ucraniana de Kursk. A Ucrânia sabe disso, com o governo ucraniano dizendo nesta segunda-feira, 26 de agosto, que se tropas bielorrussas atacarem, todas as bases e centros de comando e de comunicação bielorrussas localizadas ao longo da fronteira serão destruídas por armas e mísseis ucranianos. As mesmas armas e mísseis que há mais de 2 anos e meio estão segurando o avanço daquela até então vista como a segunda maior potência militar do mundo. Resta agora saber se Lukashenko irá mesmo arriscar.